Uma das operações mais comuns em qualquer processo de fabricação é a furação. Numa oficina de marcenaria, por exemplo, a furação é essencial na fabricação de móveis. Olha só, esse equipamento que o Rodrigo está usando aí é o mais comum na hora de fazer furos. Não apenas na marcenaria, mas também na indústria, a furadeira é a máquina preferida na hora de furar qualquer material, principalmente quando este material está em forma de peças planas. Mas como é que a gente faz se a peça que precisa ser furada não é plana, é cilíndrica? Bom, aí a gente usa o torno. É isso mesmo, o torno. Na teleaula de hoje, você vai conhecer mais essa aplicação do torno. Vai ver que dependendo do formato da peça, é mais fácil fazer a furação com o torno do que com a furadeira. E é claro, você vai acompanhar algumas operações em que o torno é usado para furar peças. É isso aí. Prepare-se, porque a nossa teleaula está começando e a gente vai aprender mais alguns detalhes da operação do torno. Na teleaula passada, você viu o que é o torno e aprendeu o que é o torneamento. Hoje nós vamos conhecer uma outra aplicação do torno. Vamos ver o torno em ação furando peças. Vamos ver que ele pode ser usado para fazer furos de centro, furos cilíndricos e também para fazer uma operação conhecida como broqueamento. Jair, o profissional que você consultou estava certo. Se você precisa fazer furos em peças com esse formato, a melhor solução é usar o torno mesmo. Você sabe que eu pensei que era só usar a furadeira? Mas nem sempre é assim. O Jair estava precisando fazer furos em peças cilíndricas como essa aqui. Só que ele mandou as peças para uma oficina que não trabalha com torno. Aí, o profissional de lá falou para ele que usar a furadeira, nesses casos, não era o melhor. E aí, vamos fazer o serviço? Bom, se você me garante que a melhor saída é usar o torno, né? Com certeza. Nesse caso é assim. Dá só uma olhada. Em vez da gente usar uma ferramenta de corte do torno que você já conhece, para furar a gente fixa a broca aqui, no cabeçote móvel, lembra? O cabeçote móvel é a parte do torno que corre sobre o barramento. O cabeçote é formado por uma base que se apoia no barramento e que apoia o corpo do cabeçote. O corpo, propriamente dito, é onde ficam os mecanismos do cabeçote. O mangote é onde se encaixa o mandril e as ferramentas usadas para furar, por exemplo. Finalmente, nós temos os parafusos de fixação do cabeçote móvel. Olha só, o corpo do cabeçote, ele pode ser deslocado lateralmente. Isso a gente chama de alinhamento ou desalinhamento da contraponta. E para que se usa isso? Bom, calma aí, Jair. Assim você já está querendo saber quais são as funções do cabeçote móvel. E quais são essas funções, Silva? As funções do cabeçote móvel? Não, peraí, Caio. Uma das funções já está bem clara, né? Ele serve para dar suporte à contraponta. E a contraponta é o que apoia um dos lados da peça que vai ser torneada. Muito bem, Tito. É isso mesmo. Essa é uma das funções do cabeçote móvel. Além dessas, ele tem outras. Ele serve também para fixar o mandril que vai dar suporte às ferramentas de furação, como a broca. Além disso, o cabeçote móvel pode ser usado diretamente com ferramentas de corte de aço cônica, como ferramentas usadas no alargamento de peças. E a gente pode usar o cabeçote móvel com a contraponta desalinhada. Essa operação é necessária quando temos de tornear peças longas que têm uma pequena conicidade, como essa que você está vendo aí. Bom, até agora você já ficou sabendo que... Pessoal, deixa eu mostrar um acessório aqui, quer ver? Necessária quando temos de tornear. Vocês estão vendo aqui essa montagem? Olha o seguinte. Aqui eu tenho uma placa aqui adequada, tá? Não é a placa universal, eu tenho aqui uma outra placa específica, tá? Que tem uma espécie de contraponta nela também. Por quê? Se eu pegar esse eixo e colocar aqui na placa universal normal,
e eu preciso fazer uma conicidade, deslocando a contraponta, vocês concordam que essa barra vai ficar deformada, vai ficar meio empenada por um lado? Porque aqui eu estou travando ela centralizada, né? E na outra ponta eu estou deixando ela cônica, deixando ela desalinhada para conseguir a conicidade. Não vai dar certo, a peça vai deformar. Tá? Eu estou deformando esse eixo aqui no comprimento. Então, o que eu faço? Eu coloco essa placa, uma placa aqui diferente. Confesso para vocês que eu não lembro o nome correto dessa placa. Depois eu vou pesquisar e mostro para vocês. E vou colocar esse acessório aqui, ó, que é como se fosse uma haste que ela vai dar um movimento de giro, porque ela está só apoiada aqui nessa outra contraponta aqui. Né? Aí eu vou, com esse parafuso, eu vou e travo nela, e com essa haste eu travo aqui nessa lateral, de forma que ela transmite o movimento de giro da placa para a própria peça. Aí sim, como ela está aqui só apoiada em um ponto, ela não está presa lateralmente, ela está apoiada só num ponto, eu consigo fazer o deslocamento da contraponta sem deformar essa peça. Aí ela vai ficar bem posicionada aqui. Olha para você ver como é que faz. Tá vendo? Ó, eu desalinhei a contraponta e coloquei esse acessório, que eu acho que o nome disso aqui não é luneta, não, é outra coisa, para fazer esse pequeno desalinhamento. Bom? Você está vendo? Bom, até agora você já ficou sabendo que o torno pode ser muito útil também para fazer furos em determinadas peças. Você ficou conhecendo a importância do cabeçote móvel e as suas principais funções. Mas você pode estar se perguntando, olha, para que tanto furo? A resposta está aqui. Peças como essas, engrenagens, buchas, polias, recebem furação feita em tornos. E essas peças são essenciais para uma infinidade de dispositivos mecânicos. Agora que você já sacou a importância do trabalho de furação do torno, falta saber que tipos de furos o torno faz. O torno pode fazer um furo simples como esse. E para que fazer um furo assim numa peça? Olha, esse furo é o chamado furo de centro. Ele é usado para trabalhar com peças que precisam ser presas entre duas pontas ou entre placa e ponta. Ele também é um tipo de preparação para a gente fazer outro furo usando broca comum. Um outro tipo de furo que pode ser feito usando o torno é o furo cilíndrico. Esse é o furo que a gente faz com uma broca que vai estar montada no cabeçote móvel. Agora repare aí. Se eu trocar a ferramenta e movimentá-la paralelamente ao eixo da máquina, o resultado é um broqueamento. Com essa operação, são feitos furos cilíndricos em buchas e engrenagens. Ô Silva, tá legal. Tô achando super interessante essa história toda do torno ser usado para furar peças. Mas eu queria ver a operação completa, de cabo a rabo. Olha, já estudei o cabeçote móvel e os vários tipos de furo. Mas não está muito claro ainda. Como é que eu junto tudo isso na hora de trabalhar para valer? Você tem toda a razão, Caio. Quando a gente vê as coisas acontecendo na prática, é mais fácil de relacioná-las com o que a gente aprendeu na teoria. Muito bem. Olha lá. Nós vamos ver o trabalho do Polarini. Se não me engano, ele está preparando uma peça para broqueamento. Vamos até lá. Vamos lá. Vocês estão vendo? O Polarini está preparando uma peça para fazer broqueamento. Então nós vamos aproveitar para acompanhar, tá? Ok. Bom, essa peça já foi faceada, mas antes de fazer o broqueamento propriamente dito, ele precisa fazer um furo de centro. A primeira coisa a fazer é fixar a broca de centro no mandril. Depois ele aproxima a broca da peça. Aí já dá para fixar o cabeçote na posição correta. Olha aí. Isso é fundamental. Ajustar a velocidade de rotação. Aqui que eu falei com vocês, ó, aqueles números da rotação, ó. Aqui, ó, 200, melhor, 2.000 RPM, 1.000 RPM, 500, 250, 1.250. Tudo isso eu consigo posicionando essas duas alavancas e uma outra aqui que vai pegar entre o vermelho e o azul, tá? Do torno antes de começar a trabalhar. E agora, finalmente, ele vai fazer o furo de centro. Reparem que ele aciona o volante do cabeçote bem suave e uniformemente, para fazer a broca penetrar no material da peça. E durante toda a operação, não dá para ficar sem o fluido de corte, né, Silva? É isso aí, Caio.
O fluido de corte é fundamental para evitar o atrito excessivo entre a peça e a ferramenta, o que poderia comprometer o trabalho. Acabou, Silva? Só isso? Bom, se a intenção era somente fazer um furo de centro, sim. Mas como não é esse o caso, ele vai continuar preparando a peça para fazer o bloqueamento. Agora ele vai trocar a broca. Aquela era específica para fazer o furo de centro. Agora ele precisa de uma broca comum para executar o furo com o diâmetro necessário para a entrada da ferramenta de bloquear. Para saber o diâmetro certo, ele mede a broca com o paquímetro. Bom, aí vem a fixação da broca no mandril. Depois, então, ele escolhe a rotação da máquina, que deve ser adequada ao tipo de material e à medida da broca que está sendo usada. Ele aproxima o cabeçote e, em seguida, faz a fixação. Liga o torno e faz o furo. Sempre com a presença do fluido de corte. E por que ele está afastando a broca agora, Silva? É para facilitar a saída dos cavacos, Tito. Tá pronto agora, Silva. A gente já tem uma peça bloqueada. Calma, Tito, calma. Trabalho em oficina exige paciência. São sempre várias etapas. Por enquanto, ele esfaciou a peça, fez um furo de centro e agora ele aumentou esse furo para a medida que ele precisava. Ele ainda não fez o bloqueamento. Antes disso, ele precisa fazer o controle de profundidade do furo. O controle de profundidade de furo é a medição do furo que foi feito para ter certeza de que ele está atendendo às medidas pedidas no projeto da peça. Essa medição pode ser feita com um paquímetro ou através do anel graduado do cabeçote móvel. Nesse corte, dá para ter uma noção da profundidade desse furo. Repare aí que a parte cônica, que corresponde à ponta da broca, não entra na medição. Ananias, agora o que é que falta para fazer o tal do bloqueamento da peça? Antes, só para lembrar, a peça já foi faceada. Já foi feito um furo de centro, que teve o seu diâmetro alargado, para a ferramenta que vai fazer o bloqueamento poder entrar. Bom, então agora vamos finalmente ao bloqueamento. É isso aí. E é bom você lembrar que todas as etapas que nós vimos até aqui são indispensáveis para fazer uma operação de bloqueamento. Bom, a primeira coisa a fazer é montar a ferramenta. É importante deixar um comprimento de ferramenta suficiente para evitar que o porta-ferramenta se choque com a peça. A ferramenta em si deve estar paralela ao eixo do torno e na altura do centro. Bem, acertadas essas coisas, podemos fixar a ferramenta. Escolhemos a rotação do torno e pronto. Começamos a tornear, fazendo um rebaixo na boca do furo. Aí, a gente para o torneamento, afasta a ferramenta e mede o diâmetro interno do furo com o paquímetro. E depois de medir, Silva, se o diâmetro da peça estiver correto, a gente pode continuar no torneamento? É isso aí, Tito. São feitos tantos passes quantos forem necessários. O importante é deixar o furo de no mínimo 0,2 de milímetro menor do que a medida final. Isso porque é preciso deixar um sobremetal que vai ser retirado no acabamento da peça. Como agora a gente vai precisar dar acabamento, a ferramenta pode ser trocada ou afiada se necessário. Bom, aí está o torneamento final. Reparem que o avanço deve ser compatível com o grau de acabamento, ou seja, um pouco menor que antes. Aí agora ele verifica as medidas com o paquímetro. É isso aí. Dependendo, Caio, da exatidão exigida para a peça, nós podemos usar esse medidor aqui, um micrômetro interno, que é um instrumento de grande exatidão, maior do que o paquímetro. E nós podemos ainda testar as medidas da peça que vai ser encaixada no furo, vendo se ela realmente encaixa. Bom, e agora vamos para uma boa revisão. E atenção, se liga aí, é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo mais uma aplicação para os tornos, a furação. Você viu que dependendo do formato da peça, o uso do torno é mais eficiente que o da furadeira convencional. Você conheceu os itens do torno que são usados para fazer furos e aprendeu que tipos de furos podem ser feitos no torno. Finalmente, você acompanhou a execução de algumas operações usando o torno para furar. Você viu como é feito o furo de centro, como é feito o furo com broca comum e como é feito o bloqueamento. Na próxima. Pessoal, só um comentário. Você está trabalhando numa peça, aí acabou seu turno de serviço, você não terminou, né?
Aí você vai continuar no dia seguinte. Deixa o torno dormindo lá com a peça na placa, tá? Não tira a peça lá, não, porque se você falar, vou limpar o torno, tem que guardar, tem que tirar e tal. Para você colocar essa peça na mesma posição ali, alinhada, para você não perder, principalmente se você já tiver terminado alguma medida dessa peça. Vai ser muito difícil você conseguir reposicionar ela do jeito que estava antes. Vai ter que usar um relógio comparador, vai ter que ficar dando umas batidas na peça lá para conseguir posicionar ela direito. E mesmo assim você não vai conseguir, porque é bem difícil, tá? Então, assim, vai trabalhar, acabou o turno, vai continuar no dia seguinte, deixa a peça presa no torno lá na mesma posição, que aí amanhã você continua de onde você parou. Agora? Próxima teleaula tem mais torneamento para você. Vamos para a próxima aqui, então. Nós continuamos explorando as possibilidades de utilização dos tornos. Hoje nós vamos conhecer mais algumas operações de torneamento. São operações que torneiam superfícies cilíndricas ou cônicas em peças longas. É um tipo de torneamento que às vezes dá dor de cabeça se você não escolher direito os elementos de fixação. Você vai conhecer novos acessórios para os tornos, vai ver em que operações esses acessórios podem ser usados e vai estudar suas características. Finalmente, você vai ver quais peças podem ser fabricadas com a ajuda desses acessórios. Essas peças que você está vendo aqui são alguns desses acessórios. Estas são contrapontas, usadas para fixar peças que têm formatos especiais. Além desses acessórios, você vai conhecer muitos outros. Prepare-se, hein? A teleaula de hoje está começando. Olha aqui, Jair. Esse acessório aqui é acoplado no torno quando a gente precisa trabalhar com peças especiais, principalmente com peças longas. Mas por que essas peças longas, elas merecem tanta atenção? Calma que a gente já chega lá. Primeiro, deixa eu te mostrar esse acessório aqui. Ele é chamado de contraponta fixa. Não, peraí, Ananias. Começa me explicando por que esse nome, contraponta. Vem aqui que eu vou te explicar. É o seguinte, Jair. Essas peças são chamadas de contraponta porque elas são montadas em uma posição oposta à da placa arrastadora. Repare, aqui está a ponta da placa arrastadora. E do outro lado, no cabeçote móvel, está a contraponta. Olha, essa contraponta, dependendo do tipo de peça que você vai trabalhar, pode ser de muitos formatos. Essa aqui é uma contraponta fixa, mas tem outros formatos. Essa aqui, por exemplo, é uma contraponta rebaixada. Repare nesse rebaixo aqui. Ela facilita o faceamento da peça no topo. Você se lembra do faceamento? Eu aposto que sim, mas se não lembrar, não tem problema. Olhe no seu livro de estudos na primeira aula de torneamento. Lá você vai encontrar tudo muito bem explicadinho. Ô Ananias, e essa outra contraponta aqui, hein? Essa aqui é uma contraponta rotativa. Ela é uma contraponta muito útil porque ela reduz o atrito entre a peça e a ponta. Essa ponta aqui, ó, ela gira suavemente e suporta bem os esforços durante o torneamento. E essa outra peça aqui é outro acessório do torno? Ficou interessado no torneamento, hein, Jair? Sabe o que é, Ananias? É que eu sou um dos responsáveis pelas encomendas lá da firma, né? Então, quanto mais eu entender das coisas, é melhor. Tá certo, isso aí que você está se referindo é a placa arrastadora. A placa arrastadora se encarrega de transmitir a rotação do eixo do torno para a peça que está sendo torneada entre pontas. Repare aí. A peça não está presa pela placa universal de 3 castanhas. Ela está apoiada numa ponta e acoplada a uma placa arrastadora. Aí, ó, placa arrastadora, é o nome correto daquela placa ali. Se não fosse essa placa, a peça nem giraria. Repare no arrastador, que é o dispositivo que se prende à peça. Os arrastadores podem ser de vários tipos. O que nós acabamos de ver é um arrastador de haste reta. Este é o mais comum. Existe também o arrastador de haste curva, usado quando a placa de fixação trabalha com ranhura. E por fim, temos o arrastador com 2 parafusos. Como é usado quando os passes têm de ser profundos, esse tipo de arrastador precisa resistir a grandes esforços. Olha aqui, Caio, mais alguns acessórios que podem ser acoplados ao torno. Ah, legal.
Então, além dos arrastadores das contrapontas, tem essas lunetas aqui, ó. Exatamente, ó, a luneta móvel e a luneta fixa. Pelo jeito, elas são bem importantes, viu? Aqui está dizendo que elas são indispensáveis se você quiser usinar uma peça com exatidão, por exemplo. É, isso mesmo. Vamos dar uma olhada melhor nessas lunetas? Vamos lá. Olha aí a luneta fixa. Ela é presa no barramento do torno e tem 3 castanhas reguláveis para a fixação das peças. E aí está uma luneta móvel. E olha só, Tito, está dizendo aí que essa luneta normalmente tem apenas 2 castanhas de fixação. E ela é móvel porque ao invés de ser presa ao barramento, ela é fixada no carro do torno. Bom, você já teve uma... Barramento apenas... Um detalhe aqui, ó. Não sei se vocês perceberam. E tem 3... Vocês estão vendo que as pontas dessas lunetas ela é de metal diferente? Obviamente, né? Porque se elas fossem de aço, do mesmo metal do eixo que eu estou usinando, eu ia ter o dano, eu ia danificar o próprio eixo, porque ia estar riscando o meu material. Né? Então, essas pontas, elas costumam ser de bronze, de cobre, de latão, um material mais macio, né? Que ele que vai se desgastando uma vez à medida que eu vou trabalhando. Chegou ao ponto, desgastou, já está no finalzinho, eu vou e substituo essas pontas. Tá bom? 3 castanhas regulares. Está dizendo aí que essa luneta normalmente ela é fixada no carro do torno. Bom, você já teve uma rápida visão dos acessórios. Agora vamos ver em que esses acessórios podem ser úteis. Afinal de contas, para que servem essas contrapontas, lunetas e arrastadores? Que tipo de peça é torneada com eles? Nós vamos conhecer as operações que podem ser feitas com esses acessórios. Bom, uma das operações que podem ser realizadas com alguns dos acessórios que a gente está estudando é essa aqui, o torneamento da ponteira do eixo de um caminhão. Esta é uma peça longa. Para tornear uma peça como essa, a gente precisa prendê-la com a ajuda de uma placa e de uma ponta. Em alguns casos, o torneamento pode ser feito fixando a peça entre 2 pontas. Como as peças daquele torno são basicamente as mesmas desse, fica mais fácil a gente acompanhar a operação nesse torno aqui. Ah, e vocês vieram matar a curiosidade, né? É isso mesmo, Silva. Vendo o torno em operação fica muito mais fácil pra gente, não é mesmo? É claro, né? É, vai ficar assim. Olha aí. Primeiro a gente acopla a peça ao sistema de fixação. Agora reparem bem, a peça está fixada entre 2 pontas. De um lado a contraponta, do outro a ponta, com uma placa com arrastador. Isso aqui, pessoal, olha o comprimento que ele teve que colocar para fora aqui da contraponta. Isso aqui não é muito recomendável não, tá? Porque é aquele negócio, você tem mais espaço aqui, uma distância maior do ponto de aplicação da força, que é a ferramenta pressionando aqui a peça, isso aqui vai dar um momento muito grande. Tá? Então é recomendável sempre, chega o carro aqui um pouco mais para frente e mantém isso aqui um pouco mais recuado, que aí você só gira poucas voltas no volante lá, só para posicionar e facilitar. Tá bom? E tem uma dica muito importante quando a gente trabalha com uma contraponta fixa como essa daqui. É o seguinte, esse tipo de contraponta gera atrito que pode dilatar a peça. Então, para evitar que isso aconteça, a gente costuma lubrificar com o furo de centro da peça e das pontas com graxa. Legal essa dica, hein, Silva? Mas voltando à centralização, ela também é uma etapa bem importante, né? Muito, principalmente quando você trabalha com 2 pontas, como é esse caso. Se as pontas não estiverem perfeitamente centradas e alinhadas, o seu trabalho vai por água abaixo, porque o torneamento vai sair desalinhado. E para ter certeza de que está tudo certo, ele verifica a centralização com a ajuda da marca de referência do cabeçote móvel. Ou ele pode usar um instrumento como esse daqui, o relógio comparador, que também serve para verificar o alinhamento das pontas. Bom, depois de verificado o alinhamento, ele pode fixar a ferramenta que vai fazer o corte na peça. Aí ele seleciona a rotação do torno e começa o torneamento propriamente dito. Nesse tipo de trabalho é bom evitar tirar a peça, porque senão você vai ter que alinhar e centralizar tudo de novo. Agora, Silva, por que ele usou 2 pontas para fixar? Ô Tito, dependendo das características da peça, o torneiro pode escolher um método de fixação ou outro. Por exemplo, esse que ele está usando agora é muito usado quando há exigência de concentricidade dos corpos da peça. Como é que é? Calma. Primeiro vamos ver por partes. Vamos saber o que são os corpos da peça.
Em outras palavras, os corpos de uma peça são os diferentes diâmetros ou perfis resultantes do torneamento. Todas as peças que você está vendo têm diâmetros diferentes ao longo de seu corpo. Ah, agora ficou claro. Então os corpos da peça são os diferentes diâmetros que eu posso dar numa mesma peça como operação de torneamento. É isso aí, Caio. Bom, Silvão, mas você me falou que nesse método de fixação da peça aí, o de duas pontas, era imprescindível que a peça tivesse concentricidade. Que história é essa de concentricidade? Só o nome que é difícil. Vocês querem ver? A concentricidade acontece quando os diferentes corpos de uma peça estão todos alinhados. Olha aí no exemplo. Tá vendo? Todos os diferentes corpos estão obedecendo à mesma linha de centro. A gente diz que essa é uma peça concêntrica. Agora sim, Caio, quando se traduz, fica muito mais fácil. Pode crer, Titão. Esse sistema de fixação entre duas pontas é usado sempre que a gente precisa tornear uma peça cujos corpos têm que ser concêntricos. Ou seja, alinhados pela linha de centro. Agora ficou fácil. Ficou mesmo. Esse método de fixação que a gente acabou de ver é usado para torneamento externo de peças de comprimento médio. Mas e quando as peças são mais longas? Ou quando o torneamento precisa ser interno e não dá para usar a contraponta porque não se tem a face com furo de centro? Como é que se faz? Bom, nesse caso é a hora e a vez das lunetas, que são acessórios como esse aqui, ó. A principal função é de apoio, para impedir que a vibração que pode aparecer nas peças longas prejudique o torneamento. Essa vibração poderia comprometer a qualidade de peças como eixos de grande comprimento, com exatidão dimensional, como é o caso desse encaixe aqui. Se não fossem as lunetas, essas peças poderiam ter o seu torneamento prejudicado pela vibração. Bom, a minha peça já está aí, fixada, prontinha para ser torneada. Ah, mas antes eu preciso colocar a luneta. Você já viu como isso é feito? Não, nunca vi. Então vamos dar uma olhada? Não. A primeira coisa é montar a luneta. Neste caso, a luneta é fixa. Por isso, o operador a está prendendo no barramento. Depois, o material é apoiado na luneta o mais próximo possível da superfície a ser torneada. O material a ser torneado vai se apoiar na luneta e na placa. As castanhas da luneta são ajustadas apoiando a peça. Agora vem a hora da centralização da peça. Para isso, o operador usa o relógio comparador para verificar a centralização e o alinhamento. Uma coisa importante: os pontos de contato entre a luneta e a peça que vai ser torneada têm de estar muito bem lubrificados. Depois dessas etapas, é só fazer o torneamento interno da peça com baixa rotação, não esquecendo o fluido de corte. Peraí, então as lunetas servem para diminuir a vibração das peças, é isso mesmo? Quase isso, Titão. É só você pensar um pouco e você vai sacar tudo direitinho. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos imaginar um torno. Tá. Aí nós temos uma peça longa que precisa ser torneada. Quando a gente liga o torno, a peça começa a girar sobre seu próprio eixo. Mas como se trata de uma peça comprida, aparecem vibrações nela. Ah, saquei! Aí é que entra a luneta. Ela oferece um tipo de apoio para a peça que possibilita fazer o torneamento sem vibrações, que poderiam comprometer a qualidade do corte e a segurança durante a usinagem. Agora sim, Silva, agora sim eu saquei direitinho a função da luneta. Esse apoio que ela dá para a peça é fundamental para que o corte saia perfeito. É isso aí. Agora que a gente já viu como trabalha a luneta fixa, só falta ver como trabalha a luneta móvel. Vamos dar uma olhada no trabalho dele. Olha aí, a luneta móvel é fixada no carro do torno e ela tem duas castanhas de fixação, lembram-se? Os procedimentos são os mesmos. Ele centraliza, verifica a centralização com o relógio comparador e começa o torneamento. Reparem que a luneta móvel apoia a peça durante todo o percurso da ferramenta. E isso é uma coisa importante. A ferramenta deve ser sempre deslocada para a frente da luneta. E a luneta móvel é usada para tornear os mesmos tipos de peça que a luneta fixa? Não.
Ao contrário da luneta fixa, a luneta móvel serve para torneamentos externos. Uma outra característica da luneta móvel é que ela é muito usada para torneamentos em peças longas e finas. É isso aí. Agora vamos para uma revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu mais um pouco sobre as possibilidades do torno. Você aprendeu que com o uso de alguns acessórios de fixação, o torno pode trabalhar superfícies cilíndricas em peças longas. Você ficou conhecendo acessórios como as pontas, contrapontas e as lunetas. E aprendeu algumas das operações em que eles podem ser usados. Prepare-se aí, hein? Na próxima teleaula a gente vai aprender a tornear as peças de outras maneiras. Mas para que você acompanhe direitinho, vá correndo para o seu... Passando para o próximo aqui, pessoal. Sabe que peças cilíndricas como essas podem ser trabalhadas no torno? Você aprendeu quais acessórios são necessários para este tipo de torneamento e viu como ele pode ser feito. Mas e se as peças forem como essas? Tiverem a forma de cones? Cones internos, como nessa peça, e cones externos, como nessa outra. Os acessórios e as técnicas de trabalho podem ser as mesmas? É claro que não. E é justamente isso que você vai ver na teleaula de hoje. Você vai conhecer os acessórios necessários para trabalhar peças cônicas e peças de formato irregular. Vai aprender quais as técnicas que podem ser usadas para conseguir um bom desempenho na fabricação dessas peças. É isso aí. Nessa teleaula você continua descobrindo as possibilidades de uso do torno com seus acessórios. Hoje você vai ver como é que ele pode ser usado para tornear peças de formatos diferentes. A teleaula já está começando. Oi, Ananias. Ô, seu Edgar, tudo bem? Bem, você, tá bom? Tudo bem. Eu vim aqui encomendar algumas peças e vou aproveitar também para fazer um curso rapidinho de torneamento. Depois você põe tudo na conta da encomenda. Que é isso, seu Edgar. É sempre um prazer eu poder ensinar para os amigos aquilo que eu sei. Além do mais, não é sempre que eu tenho companhia aqui na minha oficina. Mas aí, Ananias, fala uma coisa. Como é que faz para uma peça ser fabricada se ela tem um formato irregular? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que para tornear peças com formatos diferentes, a gente tem que usar acessórios com formatos diferentes. Então vamos lá. Vamos conhecer mais esse grupo de acessórios. Você lembra da placa universal? Ela é a placa mais comumente usada para fixar as peças no torno. As 3 castanhas agem em conjunto, fazendo um encaixe perfeito para a peça. Tá, mas isso se a peça tiver um formato regular como essa aqui. Mas se for no caso dessa aqui, tem um formato irregular, como é que a gente faz para prendê-la no torno? Bom, aí a gente usa essa placa aqui, ó. É uma placa de castanhas independentes. Repare que, ao contrário da placa universal, aqui as castanhas são reguladas uma a uma. Isso torna possível a fixação de peças com formato irregular. E se a peça for grande, as castanhas podem até ser invertidas. Mas você sabe que algumas peças são tão irregulares que nem usando a placa de 4 castanhas resolve. Dá uma olhada nessa peça aqui, ó. Para trabalhar com uma peça dessas aqui no torno, a gente precisa usar um outro acessório. Uma placa lisa com uma cantoneira, como essa aqui. Só assim a gente consegue o apoio necessário para que o torneamento da peça saia perfeito. Com esses 2 acessórios dá para trabalhar praticamente todo tipo de peça. Se a gente lembrar de todos os outros que a gente já viu. Só para lembrar, a descrição de todos os outros acessórios você encontra no seu livro, nas aulas passadas de torneamento. Se você quiser conferir, é só dar uma olhadinha que está tudo lá. Edgar, queria te mostrar outra coisa. É isso aqui, ó. Para que se usa isso? Bom, isso aqui é um centro postiço. Ele serve para trabalhar peças sem face, que contêm um furo de centro, como os virabrequins de automóvel. É isso mesmo, o centro postiço é utilizado para tornear o principal eixo dos motores de automóveis, como este aqui que este mecânico está consertando. E agora dá só uma olhada aqui. Aqui está o virabrequim. Dá uma olhada nessa peça. Ela está cheia de eixos excêntricos, ou em outras palavras... Peças com eixos excêntricos. Esse é o nome dado àquelas peças cujos eixos não são alinhados, ou seja, não se posicionam no centro da peça e cujas posições são alternadas conforme ela se movimenta.
Caio, eu nem imagino como é que a gente consegue trabalhar numa peça como essa no torno. Ela é toda irregular. Eu acho que nesse caso, nós vamos ter que usar os centros postiços. Mas eu não sei como é que se faz isso. Ó, Silva aí. Fala, rapaz. É isso mesmo, Silva. Nós vamos ter que usar centros postiços para trabalhar peças que tenham eixos excêntricos, é isso? É isso aí. Não, peraí, mas me mostra como faz isso na prática. Bom, então vamos aproveitar a presença do nosso operador para ver isso mais de perto. Bem, a primeira coisa a fazer é preparar os centros postiços. E isso significa alinhá-los aos vários e diferentes centros do virabrequim. Aí os discos são fixados e os furos de centro são alinhados com os munhões. Agora é a vez de ajustar o eixo de manivelas entre pontas, verificando a centralização. Olha aí, ele preenche os espaços vazios da peça com calços de madeira para evitar a flambagem. Pronto, já dá para começar a tornear. Viu só, Edgar? Não tem segredo. Sabendo usar o acessório certo. O importante é o seguinte, dependendo da peça que você for tornear, você usa um ou outro acessório no torno. Nós acabamos de ver como uma peça com eixos excêntricos pode ser torneada. Agora vamos supor que a peça tenha este formato aqui. Como é que a gente faria? Como é que a gente faria? O eixo dessa peça está deslocado. Quer dizer, o eixo da peça está deslocado em relação ao eixo do torno. É isso aí, Edgar. Para tornear uma peça como essa, nós vamos usar a placa com castanhas independentes. A primeira coisa a fazer é calcular a distância entre os dois centros da peça. Existe uma fórmula específica para fazer esse cálculo. Depois da teleaula, você dá uma olhadinha no seu livro. Por enquanto, você fica sabendo como acontece a operação. Depois de calculada a distância, a gente usa um bloco em V, como esse, para apoiar a peça. Um esquadro e um graminho. Um aparelho como esse, para traçar o eixo excêntrico. Bom, aí é hora de fixar a peça na placa de castanhas independentes. Para centralizar a peça, a gente usa a contraponta do torno e um esquadro. Aí, as castanhas podem ser apertadas. Como o eixo que a gente precisa tornear é desalinhado em relação ao eixo do torno, a gente precisa balancear a placa com pesos. O balanceamento está no ponto quando a gente gira a placa várias vezes e ela para em posições diferentes. Daí para frente, o procedimento é parecido com o das outras operações no torno. A gente seleciona a rotação e começa a tornear com passes finos. Nesse momento, é importante fazer uma nova verificação da centralização e do balanceamento e corrigi-los se for preciso. E o torneamento continua com tantos passes quantos forem necessários. Como você acabou de ver, conhecendo os acessórios e os procedimentos, dá para trabalhar peças difíceis como o virabrequim de um motor, por exemplo. É claro que muitas operações de torneamento dependem da experiência do operador, que precisa ter habilidade técnica para conduzir o trabalho. Agora, lembra do começo dessa teleaula? A gente falou em peças de formato irregular e em peças cônicas. Das peças irregulares você já deve estar por dentro, né? Agora é a vez das peças cônicas. Lembra? As peças podem ter formato externo cônico, como essa, ou interno, como essa. Então vamos ver como é que é feito o torneamento nesses casos. Para ficar clara essa história de peça cônica, vamos usar um exemplo de um lápis e de um apontador. Quando a gente diz que torneia uma peça de formato externo cônico, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Imagina só que o lápis é a peça e que a lâmina do apontador é a ferramenta de corte do torno. E aí o que acontece? A peça gira e a ferramenta vai cortando. E aí, pronto, temos uma peça de formato cônico. Vamos ver agora um outro exemplo, uma peça de formato interno cônico, que no nosso exemplo aqui vai ser essa tampa de caneta. Aí, a peça cônica, neste caso, é a ponta do corpo dessa caneta, que vai se encaixar direitinho nesta peça de formato interno cônico. Viu só? Se você for tornear uma peça de formato externo cônico, você vai usar uma ferramenta de corte como essas, de desbaste. Se a peça tiver formato interno cônico, a ferramenta será como essas, de broqueamento. Existem 3 técnicas de torneamento de peças cônicas. O torneamento com inclinação carro superior, o torneamento com desalinhamento da contraponta e o torneamento que usa um aparelho conificador.
Vamos dar uma olhada em algumas dessas técnicas? Olha aí, Tito. Para tornear peças cônicas de pequeno comprimento, a gente pode usar a técnica de inclinação do carro superior. É isso aí, Caio. O operador inclina o carro superior ou corta a ferramenta e posiciona a ferramenta bem na altura do centro da peça. Aí, ele posiciona o carro principal. O importante aí é garantir que o pulso do carro porta-ferramenta seja suficiente para fazer o cone no comprimento que a gente precisa. Feito isso, é só fixar o carro principal. Mas é bom não esquecer, antes de começar a tornear, é preciso acertar a rotação do torno. Aí, é ligar a máquina e tornear, tirando lentamente a manivela do carro superior. Essa inclinação do carro superior que a gente acaba de ver depende, é claro, do projeto da peça. Agora, depois do torneamento, para verificar as medidas da peça, a gente usa um calibrador cônico como esse aqui, ó. Ou se a peça for encaixada numa outra peça cônica, a gente pode usar a própria peça para saber se as medidas correspondem às solicitadas. Mas, ô Silva, e as outras técnicas aí? Ô Caio, você viu, a inclinação do carro superior é usada para trabalhar peças curtas. Agora, para trabalhar peças longas e de pequena conicidade, aí você usa a técnica do desalinhamento da contraponta. O cabeçote móvel é deslocado a partir do parafuso de regulagem. Aí a peça que está apoiada entre pontas forma um ângulo e quando a ferramenta avança, ele corta um cone no ângulo escolhido. É bom lembrar, essa técnica pode ser usada para peças mais longas, mas em compensação, o cone formado é mais suave, seu ângulo é menor. Silva, apesar de ter visto o trabalho com essa técnica aí, ainda não me ficou muito claro, né, Caio? O Silva também não entendi muito bem, não. Não é difícil, vocês vão ver. É só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixe-me ver. Bom, aí está a peça no torno. O cabeçote móvel é deslocado na transversal. Pronto. Agora, a peça que está apoiada entre duas pontas está inclinada em relação à ferramenta. É isso mesmo. A ferramenta avança e vai cortando a peça em ângulo, formando um cone que tem ângulo igual ao do deslocamento da contraponta. E como você já sabe, o deslocamento da contraponta obedece a um cálculo cuja fórmula está no seu livro. E aí? Esse cálculo, pessoal, é simplesmente o triângulo retângulo do Pitágoras, tá? Esse desalinhamento da contraponta, vocês viram que tem uma reguinha na lateral lá que vai me dizer quantos milímetros eu avancei para um lado ou para o outro, né? Aí eu vou e faço um triângulo retângulo com isso. O comprimento da peça é um cateto, o comprimento do trecho onde vai ter o cone é um cateto, o quanto você deslocou para um lado ou para o outro é o outro cateto, né? E lá no desenho vai ter o ângulo, aí você faz as continhas, ou até mesmo no desenho já vem a medida lá de quanto você tem que desalinhar. Bom, esse cálculo é simples, é o triângulo retângulo de Pitágoras lá. Agora sim, Silva, entendi direitinho. E depois de toda essa informação, só mesmo dando uma boa revisada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo novos acessórios do torno. Você viu a placa de castanhas independentes, a placa lisa com cantoneira e os centros postiços. Você aprendeu para que servem esses acessórios. Viu o tipo de peças que eles podem ajudar a tornear. E viu alguns dos procedimentos adotados nesses torneamentos. Na próxima teleaula tem mais. A gente continua estudando o torno e suas possibilidades. Vamos para a próxima. Só um detalhe. Nessa revisão aqui, em algum momento, ele fala dos centros postiços. Vocês Lisa com cantoneira e os centros postiços. Isso aqui não é uma peça que você compra, não, tá, pessoal? Isso aqui você faz, tá? No próprio torno, você vai e constrói os centros postiços que você precisar para fazer as suas coisas lá. Vamos lá para a próxima. São inúmeras as aplicações do torno no universo da indústria metal-mecânica. Repara só numa coisa. Olha a superfície desse parafuso aqui. Ela é áspera e rugosa, justamente para que a gente possa girar o parafuso sem que a nossa mão escorregue. Este serrilhado aqui é feito pelo torno, numa operação chamada recartilhamento. Essa é uma das operações especiais que a gente vai estudar na teleaula de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, porque esse vídeo que eu já passei.
Hoje você continua explorando as possibilidades do torno. Você vai conhecer novas operações que podem ser feitas com a ajuda de ferramentas especiais. Você vai aprender o que significa recartilhar uma peça e vai descobrir como perfilar, sangrar e como cortar no torno. É isso aí, nessa tele. Vamos para a próxima, que isso aqui eu passei recentemente completo para vocês. Qual é a utilidade de peças como essas aqui? Pode até ficar difícil de responder. Parafusos, porcas, peças rosqueadas de modo geral, são tão usadas em todos os setores da indústria que fica difícil a gente dizer que elas são úteis nisso ou que são úteis naquilo. Se você parar para pensar, praticamente tudo leva a um parafuso ou algum tipo de peça rosqueada. Pois a nossa teleaula de hoje vai mostrar como é que a gente pode usar o torno para fabricar peças como essa aqui. Hoje você vai conhecer diferentes técnicas usadas para abrir roscas no torno. Vai aprender também os procedimentos básicos necessários e vai saber como trabalhar com roscas de diversos formatos. Então, vamos nessa que a teleaula de hoje já está começando. Para se fazer roscas com o torno, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existem dois métodos diferentes. Um método que utiliza machos ou tarraxas e outro método que utiliza ferramentas como essa aqui, que são chamadas de ferramentas com perfil para rosqueamento. A técnica de rosqueamento com tarraxas é usada para abrir roscas externas, como nesse caso. Já os machos são usados para abrir roscas internas. Tanto os machos como as tarraxas são fixados aqui, no cabeçote móvel. E essa fixação pode ser feita diretamente no cabeçote móvel ou você pode usar uma peça como essa aqui, um mandril. Aí nós temos outra técnica. Nesse caso, a gente está usando a ferramenta de corte, lembra? Ela é fixada no porta-ferramenta do torno. Essa técnica é usada quando a gente precisa abrir roscas maiores. É claro que existem vários tipos de rosca, e é o perfil da rosca que você vai fabricar que vai determinar a ferramenta que você precisa usar. E aí, Tito, você percebeu a diferença entre as duas técnicas? Isso ficou bem claro, Caio. Bom, na técnica que a gente usa os machos e as tarraxas, a gente usa o cabeçote móvel. Agora, na de ferramenta de gume, a gente usa o porta-ferramenta. Isso está super claro. Mas tem um detalhe aqui que a gente precisa prestar muita atenção, olha só. Diferentes tipos de penetração? Exatamente, tem a penetração oblíqua e a penetração perpendicular. Agora, será que essa diferença entre elas tem alguma importância? Olha, alguma importância deve ter. E você, sabe qual é a diferença entre penetração oblíqua e penetração perpendicular? Penetração perpendicular e penetração oblíqua se referem à forma como a ferramenta desbasta a peça de metal. Nesse primeiro caso, a ferramenta penetra na peça de frente, ou seja, perpendicularmente a seu eixo. Esse tipo de penetração é o mais indicado para abrir roscas finas em materiais macios como o alumínio e o latão, por exemplo. Esse outro tipo de penetração é a penetração oblíqua. Repare que a ferramenta toca a peça em ângulo. Com esse tipo de penetração, é possível abrir roscas maiores, tanto em materiais duros quanto em materiais macios. Aqui, legal, hein, Tito? Agora eu quero ver como é que a gente posiciona a ferramenta na máquina para fazer a penetração oblíqua. É isso aí, Caio. Então, vamos ver de perto. É isso aí. Repara, ele inclina o carro superior e obtém a penetração da ferramenta. Dessa forma, uma face do filete sai igual ao perfil da ferramenta, enquanto a outra face é construída pelo deslocamento do carro superior. Isso diminui o esforço de corte e a vibração da ferramenta. Peraí, Caio. Com a penetração oblíqua, o cavaco sai facilmente, você viu? Ele não fica preso entre a ponta da ferramenta e a peça, melhorando a refrigeração e, é claro, o resultado final do trabalho. É isso aí. Bom, a essas alturas você já aprendeu que a gente tem dois métodos de abrir roscas com o torno, certo? O método das tarraxas e dos machos e o método que usa ferramentas de perfil para roscamento.
E você viu que essas ferramentas podem ter uma penetração perpendicular ou oblíqua. Depende do tipo de rosca que você precisar abrir e do material que você estiver trabalhando. Isso que você acabou de aprender é a base para abrir roscas usando o torno. Agora, como você já sabe, existem diferentes tipos de rosca. Vamos ver quais são esses tipos? Olha aí, as roscas são classificadas de acordo com o formato do filete. Assim, nós temos as roscas triangulares, as roscas quadradas, trapezoidais, redondas e as roscas dente de serra. É isso aí. Para conseguir cada um dos tipos de filete que você acabou de ver, eu utilizo ferramentas específicas. Ou seja, se eu quiser abrir uma rosca triangular, eu utilizo uma ferramenta com formato adequado para abrir esse tipo de rosca. Se eu quiser uma rosca quadrada, a ferramenta já é outra, e assim por diante. Agora, a rosca mais usada, a mais comum mesmo, é a triangular. Vamos aproveitar e ver como é que se faz para abrir uma rosca triangular por penetração perpendicular. Bem, a primeira coisa a fazer quando a gente vai abrir uma rosca é tornear o material. Feito isso, a gente pode posicionar a ferramenta. Ela deve estar na altura do eixo da peça. Repare que o carro superior precisa estar paralelo ao eixo, para que a ferramenta fique perpendicular à peça. Só um detalhe que parece bobagem, mas só um comentário. Por exemplo, você vai fazer uma rosca externa M20, métrica 20. O que significa esse M20? É básico, mas tem que falar. É o diâmetro desse parafuso que você acabou de tornear. Tá? Parafuso a rosca M20, você deixa ele com um diâmetro de 20 milímetros e faz o perfil da rosca comendo o material. Tá bom? Mesma coisa da polegada lá. O parafuso de 1 polegada. Aí você já tem que deixar o diâmetro externo desse parafuso com 1 polegada para que você faça a sua rosca depois ali. Aí vai ver lá, né, quantos fios por polegada vai ter. Fios por polegadas é quantos fios cabem no comprimento de 1 polegada de rosca. Tá? Aí isso aí vai ser a especificação da rosca depois. Mas essa questão do diâmetro por exemplo, M20 é o 20 milímetros do diâmetro do parafuso. Aí é hora de verificar o ângulo formado entre a ferramenta e a peça. E para verificar este ângulo, a gente usa esta ferramenta aqui, o escantilhão. É muito importante controlar o ângulo formado entre a peça e a ferramenta, para que os filetes da rosca fiquem com a inclinação correta em relação ao eixo da peça. Bom, depois de verificar o ângulo, agora é a vez de ajustar o torno. A gente usa a caixa de câmbio para selecionar o avanço. Pronto, já podemos ligar a máquina. Presta atenção agora. A ferramenta é aproximada da peça e a gente ajusta os anéis graduados. Esse aí serve para acertar o deslocamento lateral da ferramenta. Nesse outro, a gente acerta a profundidade de corte. Vamos dar uma profundidade de mais ou menos 3 décimos de milímetro. Aí, a gente engata o carro principal e deixa a ferramenta se deslocar, até formar uns 10 filetes. Pronto, já dá para verificar. A gente afasta a ferramenta, desliga o torno e verifica o passo com um verificador de rosca. Tudo certo. Voltamos ao ponto inicial de corte. Para isso, a gente deixa o carro principal engatado e inverte o sentido de rotação do motor. A gente dá novos passes, controlando a profundidade com o anel graduado, até que faltem alguns décimos de milímetros para a medida desejada. Agora é a hora do ajuste fino. A gente posiciona a ferramenta bem no centro do vão da rosca. E com o carro em movimento, a gente encosta a ferramenta nos lados do filete e ajusta de novo o anel graduado. Aí é só repassar o resto da rosca
com a mesma profundidade. É isso aí. Depois de terminar a rosca, a gente verifica se ela está com as medidas corretas com o auxílio de uma peça como essa, que a gente chama de calibrador de rosca. Ele vai nos dizer se a rosca está dentro das medidas do projeto ou não. Lembre-se que ele deve encaixar justo, mas não forçado. E aí, se a rosca não estiver perfeita, o jeito é fazer um novo ajuste fino. Com uma velocidade mais baixa, a gente passa novamente a ferramenta até conseguir as medidas necessárias. Beleza, hein, Tito? Agora a gente já sabe como abrir uma rosca. É uma rosca triangular com penetração perpendicular. Agora, se eu quiser abrir essa mesma rosca usando uma penetração oblíqua, será que vai mudar muito? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Vamos ver. Será que mudam muito os procedimentos? Acho que não. Na verdade, não muda nada. Os procedimentos para abrir a rosca triangular por penetração perpendicular e por penetração oblíqua são basicamente os mesmos. Repare que o eixo da ferramenta permanece perpendicular ao eixo da peça, igualzinho na rosca por penetração oblíqua. Mas peraí, então é tudo igual? Não, olha só. Repare no deslocamento da ferramenta. Sacou? A parte cortante da ferramenta se desloca paralelamente a um dos flancos do filete. Repare que a aresta e o bico da ferramenta atacam o material. Daí, essa é a diferença. É o deslocamento da ferramenta que é diferente. E esse deslocamento a gente consegue inclinando o carro superior do porta-ferramentas. Essa inclinação varia de acordo com os ângulos das roscas que você tiver que abrir. É isso. Bom, Tito, agora eu já sei como abrir uma rosca usando o torno. Certo, caiu uma rosca triangular, né? Isso eu sei, Tito. Mas esse procedimento que a gente acabou de ver serve para quase todos os tipos de rosca. É claro que existem roscas especiais que requerem procedimentos diferentes, mas a base é essa que a gente acabou de ver. É isso mesmo. Agora você já está por dentro dos procedimentos para abrir roscas usando tornos. Mas como você já sabe, existem roscas e roscas. Dá só uma olhada nesses tipos aqui. Repare como elas são diferentes das roscas que a gente viu na teleaula passada. Olha só. Essa, por exemplo, tem os filetes orientados para a esquerda. Essa outra é chamada de rosca múltipla. As roscas múltiplas podem ter filetes duplos, triplos e assim por diante. Olha essa aqui, olha. É uma rosca interna. Os filetes foram formados dentro da peça. Talvez você não tenha percebido, mas eu acabei de fazer uma dessas roscas diferentes. É que eu recebi uma encomenda de roscas à esquerda, e essa foi a última. Não deu nem para você ver a preparação do torno. Também não precisava, né, porque não muda nada. Quer dizer, quase nada. A única diferença está no sentido de rotação do fuso, que deve ser invertido para se abrir uma rosca à esquerda. Assim, o carro avança no sentido contrário, quer dizer, para abrir uma rosca à direita, o carro avança da direita para a esquerda. Então, para abrir uma rosca à esquerda, o carro tem que avançar da esquerda para a direita. Bom, agora eu tenho que voltar para o batente, ainda tem muita peça para fazer. Acabei de receber uma encomenda grande de peças com rosca interna. Só um comentário aqui, ó. Ele falou o seguinte, que para fazer a rosca direita, o carro tem que avançar daqui para cá. Correto, né? Tem que avançar daqui para cá mesmo. Mas aí você fala, pô, mas ele tem que mexer alguma coisa no torno para fazer isso? Né? Porque é só girar a alavanca que tem lá embaixo, lá para cima, que o carro volta. Sim, mas se você só gira a alavanca para cima para dar o reverso para o carro voltar, significa também que a sua placa está girando no sentido contrário. Ou seja, o carro está voltando, mas a placa está girando no sentido inverso ao corte. Em vez de girar assim para cima da ferramenta, ela está girando por baixo da ferramenta. Tá? Então, o que acontece? A gente vai lá no fuso e gira uma outra alavanca para que consiga fazer esse reverso no fuso. O fuso, o que é? É uma barra roscada que tem lá embaixo. Tem duas barras, uma que chama fuso e outra que chama vara. Aí a gente vai lá no fuso,
desacopla lá e acopla de novo lá para fazer a castanha, a placa girar normalmente para baixo aqui, para cima da ferramenta, e o avanço ficar inverso também. Bom? Bom, agora eu tenho que voltar para o batente. Ainda tem muita peça para fazer. Acabei de receber uma encomenda grande de peças com rosca interna, como essa aqui. E para abrir este tipo de rosca, normalmente a gente usa um broqueador, que avança contra a peça e vai abrindo um orifício e criando filetes nas paredes internas do material. Olha aí, Tito. Essa aqui é uma rosca de filete quadrado. E essa outra aqui, uma rosca de filete trapezoidal. Andou estudando, hein, Caio? Também não tem mistério, né, Tito? Mistério nenhum. Se você quiser abrir roscas como essa, o que você tem que fazer é seguir os procedimentos que você já conhece e usar as ferramentas adequadas. É isso aí. Dá só uma olhada. Ó. Olha aí. Por exemplo, essa ferramenta aqui serve para abrir rosca com filete quadrado. E essa outra aqui com filete trapezoidal. Outra coisa, vocês estão vendo essas pontas diferentes de ferramentas aí e tal? Aí você pode me perguntar, realmente eu compro pronto? Ou não, você compra o bit, essa pecinha aqui, ó. A ponta dela, né, junto com a aresta de corte, o formato dessa ponta aqui, você que vai moldar isso aqui lá no esmeril. Tem um esmeril lá, você vai chegar e vai fazer a ponta da ferramenta do jeito que você precisa. Bom? No perfil que você precisa. E essa outra aqui com filete trapezoidal. Viu? Não tem segredo. Lembra que no começo da teleaula a gente viu que o formato do filete depende do perfil da ferramenta que a gente usa? Então, puxa, legal, hein, Caio? E essa aqui, ó, cara? Como é que a gente faz? É a mesma coisa, Tito. Essa é uma rosca múltipla que tem mais de um filete. O que muda é que a gente abre roscas separadas. Olha aí, tá vendo? Essa peça já tem uma rosca e uma outra está sendo aberta no intervalo do filete. Entendeu? É claro, Caio. Mas eu entendi mesmo que está na hora de uma rede. Como é que a gente faz isso daqui? Né, por exemplo, se eu preciso, no mesmo eixo, 2 entradas de rosca. Eu vou fazer a primeira, deixa eu tirar o áudio aqui. Ó, eu tenho 2 entradas. Né? Então, elas têm que estar igualmente separadas um filete do outro. Eu faço o primeiro filete da rosca e finalizo. Vou finalizar aquele filete de rosca. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou naquele cabeçote superior, naquele disco lá onde eu giro o avanço. Sabe aquele avanço, aquela manivela que eu giro lá para avançar o torneamento cônico? Pois então, eu vou girar aquilo lá e vou avançar a metade do passo. Eu tenho uma rosca aqui. Eu tenho essa distância aqui, não tem? Que é o passo da rosca, que é o primeiro filete que eu fiz. Para fazer o filete intermediário entre esses 2 filetes que eu já construí, eu só tenho que avançar essa ferramenta aqui naquele cabeçote lá, a metade desse passo. Se o passo for 10 milímetros aqui, por exemplo, eu vou avançar lá 5 milímetros, porque aí ele já vai entrar, ele vai começar a fazer a rosca entre esses 2 filetes que já foram construídos. É claro, Caio. Mas eu entendi mesmo que está na hora de uma revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo mais uma operação que pode ser realizada com o torno: a abertura de roscas. Você aprendeu que existem 2 métodos: o método das tarraxas e dos machos e o método das ferramentas de perfil para roscar. Você aprendeu o que significa penetração perpendicular e oblíqua e a importância disso na abertura da rosca. Finalmente, você teve uma noção dos procedimentos necessários para abrir roscas no torno. Bom, por hoje chega, mas não se esqueça de aprofundar. Chega ainda não, tá quase. Vamos finalizar mais uns aqui. Aqui, ó, máquinas inteligentes e obedientes. Isso aqui vai dar uma introdução sobre CNCs. Bom, vamos ver algumas informações relevantes aqui. Agora uma total com os estudos. A essas alturas do campeonato, a gente já conhece muitas funções e operações que podem ser realizadas no torno, certo? Pois então, agora chegou a hora de conhecer uma nova tecnologia de usinagem.
Isso mesmo. A teleaula de hoje vai mostrar um torno CNC. Hoje você vai conhecer o torno CNC. Vai descobrir como ele opera e vai aprender um pouco de sua linguagem. E aí, quer saber o que esse torno faz e por que ele é diferente? Eu aposto que sim. Então é só se preparar que a teleaula de hoje já está começando. E aí, Tito? Afinal de contas, conseguiu descobrir o que é esse tal de torno CNC? Olha, ainda não, viu, Caio? Mas a origem do nome eu já descobri. Bom, já é alguma coisa, né? A história dos tornos CNC começa depois da Segunda Guerra Mundial, quando a aeronáutica americana resolveu criar uma fresadora mais eficiente para melhorar a produção de seus aviões. Essa máquina era comandada por um controlador numérico que recebia instruções do operador e controlava os movimentos da máquina. Ainda não se tratava de um computador. Era um equipamento eletrônico gigante, acionado por válvulas. Com o tempo, os componentes eletrônicos foram diminuindo e surgiram os microprocessadores. Na década de 70, surgiram as primeiras fresadoras e os primeiros tornos CNC, ou seja, máquinas comandadas por um controlador numérico computadorizado. Essa história vem de longe, hein? Mas entender o que é um torno CNC não é difícil, não. Quer ver só? Dá uma olhadinha aqui no meu torno. Até o final da guerra, só existiam tornos mecânicos, manuais ou automáticos. Aí, como você já sabe, os americanos resolveram aumentar a versatilidade e uniram esta máquina aos equipamentos eletrônicos que passaram a controlar os movimentos do torno. O operador só tinha que informar quais as operações que ele queria que o torno fizesse. E aí, o controlador numérico comandava as operações. O que aconteceu é que o equipamento eletrônico de antigamente se associou ao computador. Daí o nosso torno passou a ser comandado por um controlador numérico computadorizado. Na verdade, os tornos CNC operam com microprocessadores. Esses microprocessadores comandam os diversos motores distribuídos em vários pontos do torno. Esses motores são os responsáveis por todos os movimentos da máquina. E o microprocessador é quem comanda todos eles, seguindo as instruções do operador. Essa peça aqui foi fabricada com a ajuda de um torno CNC. Cada uma dessas faces aqui foi desbastada pela ferramenta do torno. Bom, aí surge uma pergunta importante. Como é que se faz para localizar exatamente o ponto inicial do desbaste? Como é que a ferramenta se desloca até esses pontos? Na verdade, a resposta para essa pergunta não é assim tão difícil. Para localizar os pontos que devem ser desbastados, o comando da máquina se orienta de acordo com um sistema de coordenadas. Mas afinal, o que significa isso? A14. Ih, água. Vamos lá. F2. F2. Pô, cara, assim não dá. Você vai acabar com a minha frota, cara. Você acabou de destruir mais um pedaço do meu hidroavião. Tá pensando que é moleza, meu compadre? Mas sabe o que eu tava pensando? No torno CNC. Como é que será que a máquina consegue levar a ferramenta no ponto exato? Você já parou para pensar nisso? Parei. Foi por isso mesmo que eu sugeri que a gente jogasse um pouco de batalha naval. Mas que isso tem a ver? Ah, já sei. Sistemas de coordenadas. É isso aí, Tito. Eu estava conversando com o operador e ele me disse que o torno CNC usa um sistema de coordenadas para localizar os pontos que devem ser usados. Ó, é o melhor jeito de localizar um ponto específico. Nem precisa falar, Caio. É muito fácil. A gente tem dois eixos, ó. Esse aqui é o eixo das letras e esse aqui o eixo dos números. Ó, quando a gente quer dar uma informação que junta os dois eixos, a gente diz que deu uma coordenada, tá vendo, ó? Aí fica fácil de achar o ponto certinho. É isso aí. A gente parte sempre desse ponto aqui, onde os eixos se encontram. Esse é o nosso ponto zero. A partir dele é só contar. Olha só. C3, eixo das letras, eixo dos números. No cruzamento dos dois está o ponto. E eu acabei de pegar mais um submarino seu. Tá bom. Chega de batalha naval. Vamos ao que interessa. O sistema de coordenadas do torno CNC não é exatamente assim. Mas a base é a mesma. O torno CNC opera com um eixo chamado X e outro chamado Z. É claro que as distâncias não são contadas em quadradinhos, e sim em unidades de medidas, como um milímetro. Mas tem uma coisa, Caio.
No jogo de batalha naval, a gente começa a contar os quadradinhos a partir do ponto zero, ou seja, da onde os eixos se encontram. E no torno? Será que no torno é a mesma coisa? Não, é claro que não é a mesma coisa. No sistema de coordenadas dos tornos CNC, as distâncias vão ser sempre medidas a partir do zero peça. O zero peça é o ponto a partir do qual são medidas as distâncias nos eixos x e z. O zero peça é sempre um ponto do eixo z, que é chamado eixo de simetria da peça. Teoricamente, pode ser qualquer ponto sobre esse eixo. Tanto faz se ele estiver na face esquerda ou na direita da peça. O importante é que, uma vez escolhido o zero peça, você se mantenha fiel a ele, porque é a sua localização que determina todas as coordenadas dos pontos da peça que vão ser usinados. É isso aí. Como você pode ver, é no zero peça que começam os dois eixos, tanto o X quanto o Z. Repare nessas setas aqui. Elas indicam a orientação dos eixos. Se a gente caminhar para a direita sobre o eixo Z, a gente vai estar percorrendo o sentido positivo desse eixo. O mesmo vale para o eixo X. Se a gente for para o lado de cima, as coordenadas são positivas. Para baixo, são negativas. Quer ver agora como ficou fácil localizar qualquer ponto com a ajuda desse sistema de coordenadas? Dá só uma olhada. Olha aí, temos esse ponto A. Como é que a gente faz para descobrir as coordenadas desse ponto? Presta atenção. É só pensar assim. Esse ponto fica a quantos milímetros do zero peça no eixo X? O ponto A fica a 8 milímetros do zero peça. Mas tem um detalhe. Os tornos CNC podem trabalhar no eixo X em raio ou diâmetro. Para facilitar, costumamos trabalhar em diâmetro. Sendo assim, a nossa coordenada do zero peça até o ponto A será 16 milímetros, porque correspondem ao diâmetro total da peça, que tem 16 milímetros. E a do eixo Z? Se você reparar, verá que não é preciso se movimentar sobre o eixo Z para chegar ao ponto A. Portanto, a coordenada para o eixo Z é 0. Aí nós temos então as duas coordenadas que localizam o ponto A: 16 positivo e 0. O segredo para localizar direitinho os pontos através das coordenadas x e z está em sempre partir do zero peça. Agora, você já sabe que o torno CNC é uma máquina-ferramenta que tem vários motores e que esses motores são comandados por um controlador numérico que faz com que o torno usine os pontos indicados pelo operador através de um sistema de coordenadas. Agora que você já entendeu a base de funcionamento, falta estudar a base da programação do torno CNC. Ou seja, agora nós vamos ver como é que você deve passar todas as instruções para o CNC que controla a máquina. Essas instruções são passadas em forma de código, que é a linguagem que ele entende. Quando a gente se comunica usando a linguagem dele, a gente está, na verdade, fazendo uma programação. Cada função que deve ser desempenhada pelo torno corresponde a um código. E vários desses códigos começam com a letra G. Daí muita gente chama a linguagem das máquinas CNC de linguagem G. Mas o nome técnico da linguagem, na verdade, é linguagem ISO. Mas o importante mesmo é lembrar que cada G corresponde a uma função. E no monitor da máquina, essas funções são agrupadas em linhas chamadas de blocos. Cada bloco é fechado pelo sinal característico do comando. Tito, você está entendendo isso aqui? Mais ou menos, Caio, mas eu acredito que a gente consiga. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, Bill, esse número aqui corresponde ao número do programa, né? Cada programa tem um número, e o desse aqui é 1000. Tem que ter um pouco de paciência, mas no final não é tão difícil assim. É só lembrar que cada G corresponde a uma função. Dá só uma olhadinha aqui, olha. A função G21 informa a máquina que a gente vai trabalhar em milímetros quando formos dar os valores das coordenadas. A função G99 diz que o avanço do carro será dado em milímetros por rotação. É isso aí. Dá uma olhada aqui, Caio. Ó, T0303. Ó, essa função determina que a ferramenta que será usada para acabamento é a de número 13. E o seu corretor também é o de número 13. Agora, ó, a G96 determina que o torno trabalhe com uma velocidade de corte constante. O
S250 informa que essa velocidade vai ser de 250 metros por minuto. Uma baita velocidade, hein, Caio? É por isso que essas máquinas são usadas para grandes produções, que são muito rápidas e são ótimas quando você tem que fabricar várias peças iguais. Você viu que não é muito difícil, né? É só decorar os códigos. Ô, Tito, e esse M aqui? Qual é a função dele? Essa aí eu sei, ó. Ele determina que o sentido de rotação da placa onde a peça está fixada, M4, é o sentido anti-horário e M3 o sentido horário. Bom, é só ir colocando as instruções que a máquina obedece isso. Ó, esse G50 manda a máquina limitar a velocidade de rotação da placa para evitar que a peça escape da placa. Nesse programa aqui, por exemplo, a velocidade está limitada em 2.500 rotações por minuto. Certo. Como indica o S200. 2.500, exatamente. Dá uma olhada aqui, Caio. Existem vários códigos e funções na linguagem das máquinas CNC. O que a gente está vendo aqui é só um pouquinho. No seu livro de estudos tem muito mais. Como, por exemplo, o G42, que serve para compensar os raios das pontas das ferramentas usadas nos tornos. É isso aí, Tito. Deixa eu te mostrar o que isso significa. Os comandos dos tornos CNC fazem a ferramenta se movimentar ao longo da peça, ignorando que a ponta da ferramenta seja arredondada. Para isso, a gente tem que dar um outro comando para compensar a diferença. Senão a peça pode sair das especificações. Esse comando é o G42. É isso aí, Caio. Muito bem. Como eu estava dizendo, todos esses comandos estão explicados tintim por tintim no seu livro de estudos. Mas o melhor é a gente se ater, a gente lembrar sempre das principais funções do torno CNC. As funções de movimentação das ferramentas. Mas não se assuste não, que são apenas 4 funções que comandam o deslocamento das ferramentas. Segura aí. Olha aí. Essa é a primeira função de deslocamento da ferramenta. A função G0. Ela determina a aproximação e o afastamento da ferramenta em relação à peça que vai ser trabalhada. Já a função G1 faz com que a ferramenta se desloque em linha reta. Essa função é usada para facear, cilindrar e tornear cones. A função G2 faz a ferramenta se movimentar em círculo, no sentido horário. E aí está a última função de deslocamento da ferramenta, a G3, que faz a ferramenta descrever um movimento circular no sentido anti-horário. E agora, Caio? Bom, agora vamos para a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o torno CNC. Você aprendeu como surgiram essas máquinas e como essas máquinas são controladas. Você estudou o sistema de coordenadas usado por essas máquinas e viu que os comandos têm uma linguagem própria, formada por códigos e funções. Finalmente, você ficou conhecendo alguns desses códigos e viu que cada código é responsável por uma função do torno. Bom, é isso aí. Agora não se esqueça, hein? Pegue o seu livro e estude tudo o que você viu na teleaula de hoje. Isso é fundamental para o seu... Bom, pessoal, nesse último vídeo a gente teve ali uma pequena introdução de programação CNC, né? Vocês viram que uma analogia que eu faço é tipo caixa de supermercado. O caixa de supermercado, com o tempo, ele vai decorando aquele tanto de código de cada produto, né? Tem um código de barra lá, mas às vezes falta lá um código, tem que colocar lá um código normal, simples no caixa lá para passar o produto. Aquilo aí vai decorando com o tempo, né? Não é nem caixa de supermercado, é o pessoal de balcão, né? De açougue, padaria, né? O pessoal vai pesar alguma coisa, cada tipo de carne, cada tipo de pão lá tem um peso lá por quilo, né? Aí tem um valor por quilo. Aí o cara coloca um código lá para especificar, a alcatra é tal, a picanha é tal, a senha é tal, né? Aquilo aí vai decorando com o tempo, né? É mais ou menos a mesma lógica desses códigos para comando de CNC, né? A analogia assim, até bem chula eu fazer, né? Mas não é mais ou menos a mesma lógica. Tem que decorar esses códigos e a gente vai, com o tempo, aprendendo como inserir esses códigos para fazer o que a gente quer naquelas peças, tá? Na nossa disciplina, a gente tem ainda 3 pontos principais para cumprir na nossa emenda. Assim que a gente voltar do recesso, eu vou falar com vocês bem brevemente sobre fresamento, as fresadoras, que a gente já teve uma introdução, falou um pouquinho, a gente vai ver alguns detalhes a mais. Eu vou passar para vocês alguma coisa sobre retífica também, tá? E para finalizar, a gente tem que cumprir aqui alguma coisa sobre programação CNC,
tá bom? Eu já estou separando o material. Confesso para vocês que eu nunca fiz isso profissionalmente, né? Na minha época não tinha essas coisas, eu estou aprendendo também para passar para vocês. Em janeiro, quando a gente voltar, vai estar mais na ponta da língua e a gente vai ter mais condições de explicar e ensinar isso aí para vocês também. Bom? Alguém tem alguma pergunta sobre esses itens que nós vimos aqui? Quer fazer algum comentário? Não ficou bem claro? Quer tirar uma dúvida com relação à tornearia, acessórios, alguma coisa assim? Não, é tranquilo, esse vídeo aí é top. Beleza. Então, pessoal, vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje, né? Descansar um pouquinho mais. Eu vou enfatizar aqui com vocês, quem ainda não entregou aquele trabalho sobre o disco divisor, né? Aquilo que eu passei para vocês, manda lá, aproveita o final de semana para fazer, envia para a gente lá para já ficar livre disso aí, vocês poderem ter umas férias aí mais tranquilas também. Beleza? Um abraço a todo mundo, muito obrigado, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.